Deus me dá a oportunidade de encontrar novos irmãos nessa grande família espiritual que somos nós, espalhada pelo mundo. E hoje estou aqui na Igreja Adventista da Nova Vila. Igreja linda, repleta de mulheres. Outro privilégio que eu tenho de ser mulher. De falar para vocês hoje, no Dia Internacional da Mulher, 8 de março de 2025. Eu tinha muita vontade de conhecer vocês. Até que o irmão Adelino, nosso ancião aqui, me convidou. Mas fui eu quem cavei o convite, viu, irmãos? Eu o convidei para me convidar. Mas mesmo assim... Eu não sabia do seu potencial. Oh, irmão, eu não tenho potencial. O potencial é de Deus. Amém. Mas eu agradeço muito a gentileza. A irmã Tânia também. E quem é a líder do Ministério da Mulher aqui? É a Lília. Doutora Lília. Parabéns. Eu aprendi muito hoje de manhã na escola sabatina. Com tantas colocações apropriadas sobre a palavra de Deus. Que maravilha! Como nós aprendemos, não é, irmãos? Uns com os outros. Para mim é uma honra, é um privilégio. E eu quero dizer que eu cumprimento os irmãos já com um profundo amor cristão por vocês. Somos irmãos. Somos filhos de um mesmo Pai. De um Pai que está presente em seu templo agora. Por isso, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Deus está em seu santo templo nesse momento, junto conosco. Eu quero parabenizar os pais que com tanto esforço, afinco e amor trazem seus filhos à igreja. E eu conto com esses pais agora, para que cuidem bem de seus filhinhos, que são meus companheirinhos agora, na hora da mensagem. Que possamos estar reverentes perante Deus. Porque Deus é santíssimo, é glorioso. É preciso que esvaziemos de nós mesmos para sentirmos a presença desse Deus maravilhoso. É muito importante que tenhamos a consciência de que hoje viemos aqui no santo dia do Senhor, não apenas para participar do banquete que Ele preparou para nós como Pai, mas principalmente para celebrar o Seu nome. Estamos celebrando o Seu nome de uma forma especial desde o primeiro louvor em Seu templo hoje. Que equipe de louvor maravilhosa, que hinos maravilhosos, que mensagem linda que a minha querida amiga Regina apresentou aqui. Regina, eu também me vi, eu estou arrepiada. Eu também me senti, me coloquei no lugar dessa mensagem. Eu também já estive lá no mundo por 30 anos. Eu nasci na igreja central. Cresci ali e fui líder de jovens por 10 anos, mais ou menos, ou mais. Quando atingi a minha idade para a vida profissional, eu saí, eu me afastei. Mas Jesus, meu bom pastor, há 9 anos me resgatou. Antes que abramos a palavra de Deus, assim como estamos, vamos falar com Ele. Senhor Deus, triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, Criador de todas as coisas, mantenedor e Salvador.
Querido Deus, estamos aqui porque queremos sentir o calor de estarmos debaixo de tuas asas. E queremos ouvir a voz do Espírito Santo através da mensagem dessa manhã, que não é minha, mas é tua. Que possamos entender qual é a tua vontade para a nossa vida hoje. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Hoje, como disse a Lilian, 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Eu gostaria de convidar os irmãos para juntos refletirmos sobre duas mulheres mencionadas na Bíblia. A primeira, princesa do Egito, cujo nome nem consta na Bíblia. E eu percebi nas pesquisas para o sermão de hoje que o seu nome também é indefinido nos relatos históricos. Existem várias sugestões de nomes para essa princesa do Egito, mãe adotiva de Moisés. A propósito, o tema do sermão de hoje é a mãe hebreia do príncipe do Egito. Dia das Mulheres. A segunda mulher, Joquebede, ao contrário da princesa do Egito, seu nome consta na galeria dos heróis da fé, lá em Hebreus 11, uma mulher corajosa, temente a Deus, que nunca se desviou nem para a direita nem para a esquerda, mesmo ali sendo cativa. Ao contrário da princesa Joquebede, escrava hebreia do Egito. Mas nós vamos chamar a princesa do Egito hoje de Enutemiré, é um nome egípcio. É um dos nomes que eu escolhi ali nos relatos históricos, para que possa ilustrar a nossa mensagem de hoje. Aliás, a mensagem, conforme eu disse na oração, não é minha. Aqui quem vos fala é uma serva de Deus e uma serva dos irmãos. Eu sou a menor de todos vocês. Eu estou aqui também para aprender. A mensagem é para você, mas em primeiro lugar é para mim também. Enutemiré, durante vários anos, enquanto jovem, foi a sucessora do trono do Egito, de Sete I, seu pai. Ela era filha única. E mais tarde essa mulher teve um irmão, um meio-irmão, Ramsés II. Os membros da família real do Egito naquela época, isso em 1290 anos antes de Cristo, tinham por costume casarem-se entre si, para que pudesse a dinastia daquela família prevalecer, fortificar-se. E assim aconteceu com Enutemiré, a princesa, e com Ramsés II, o príncipe. Eles se casaram, tiveram uma menininha que morreu bem pequena. Por causa disso, a princesa do Egito, Enutemiré, tinha um grande sonho, um grande objetivo de ter um filho, para que pudesse suceder o seu pai. Esse era o maior sonho de Enutemiré. Conforme os relatos bíblicos, essa mulher era muito bondosa, tinha um caráter bom, uma índole boa, e ela era temente aos seus deuses. Os egípcios eram politeístas, eles adoravam a vários deuses, ao passo que os hebreus adoravam a quem? A Jeová, o nosso Deus, o único Deus. Mas Enutemiré era muito fiel aos seus deuses. E por causa disso, todos os dias, ela descia até as margens do rio Nilo com suas servas, para ali realizar rituais sagrados, oferecidos ao rio Nilo. O rio Nilo
era considerado um deus para os egípcios. Todos os dias, como eu disse, Renutemiré fazia esses rituais à beira do rei, na certeza de que o rio Nilo a abençoaria, trazendo para seus braços um filho. Ela tinha certeza disso. Linda era a fé de Renutemiré. Todos nós, acabamos de falar, todos nós sabemos que os hebreus adoravam a Jeová. E esse povo era abençoado de uma maneira especial por Deus. Porque Deus tinha um plano para esse povo. Esse seria o povo que representaria Deus diante de todos os povos do mundo. E Deus fazia com que aquele povo crescesse em número, em força. E o povo crescia e crescia. E isso chamou a atenção do faraó. O faraó ficou preocupado. Aquele povo que crescia tanto, em todos os sentidos, mesmo que escravizado, maltratado, poderia muito bem levantar-se contra seu trono, contra seu poder. E então, Sete I, o faraó, instituiu uma lei. Eu estou dizendo isso para os irmãos todos conhecem a história. É só para fazermos um pano de fundo para a mensagem de hoje. Sete I, então, instituiu uma lei. Lembram? A lei para que as parteiras hebreias matassem, executassem sumariamente todo e qualquer bebê do sexo masculino ao nascer. Mas as parteiras hebreias, é claro, não tiveram coragem de atender a ordem do faraó. Por isso aquelas crianças viveram um pouquinho mais de tempo. 300 anos depois da morte do rei, depois da morte de José no Egito, que havia sido governador no Egito, lembram da história? 300 anos depois, é como se ouvíssemos o choro de um bebê que acabara de nascer, Moisés. Naquela pequena casa hebreia, ao redor daquela mulher corajosa, forte, destemida, que acabara de dar à luz ao seu pequeno Moisés, que na época não era Moisés ainda. Encontravam-se Arão, seu marido, Arão, seu filhinho, que era criança, e sua primogênita Miriam, com um olhar terno sobre aquela cena tão linda, familiar, do nascimento de Moisés. O coração daquela família transbordava de alegria, mas continha também a felicidade no silêncio do medo, por causa da lei que o faraó havia instituído. Ali estava uma família temente a Deus. O que fazer agora? O bebê chorava e chorava, fazia seus barulhinhos, enquanto lá fora a guarda real caçava como que animais os bebês masculinos para jogá-los vivos nas águas do rio Nilo. Vamos abrir a nossa Bíblia, irmãos. Eu gosto de interagir com a igreja quando eu prego. Vamos abrir a nossa Bíblia no segundo livro da Bíblia, Êxodo. Êxodo capítulo 2, a partir do verso 1. Aqui nada mais é do que o relato do que acabamos de fazer. Vamos constatar na Bíblia. Êxodo capítulo 2, a partir do versículo 1. Quantos trouxeram a Bíblia? Olha que maravilha. Graças a Deus. A Bíblia é o escudo
que Deus nos deixou. Êxodo, capítulo 2, a partir do verso 1, diz assim: foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho. E vendo que era muito formoso, escondeu por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por muito tempo, tomou um cesto de junco, calafetou com betume e piche, e pondo nele o menino, largou no carriçal à beira do rio. Carriçal é a vegetação que existe ali no rio Nilo. A irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe havia de suceder. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela, quer dizer, a princesa, vendo o cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Olha que cena linda, irmãos. Versículo 6, prestem atenção. Abrindo o cesto, viu a criança, e eis que o menino chorava. Claro, né? Normal, o bebê chorar. Teve compaixão dele. Nesse momento ela já o amou. Seu coração já enterneceu. E ela disse: este é menino dos hebreus. Por que a princesa sabia que era um hebreuzinho? Porque o menino era circuncidado. Ela percebeu esse detalhe. Os hebreus tinham por costume circuncidar seus meninos no 8º dia após o seu nascimento. Continuando, versículo 7. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e te crie a criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó: vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva esse menino e cria-o para mim, pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha do Faraó, da qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse: porque das águas, o quê? Das águas o tirei. Deus é perfeito demais, irmãos. Em sua perfeição, Ele dotou principalmente a mulher com um instinto de cuidado, de proteção, de preservação. Eu gosto de pensar que Deus teve um cuidado especial ao nos criar. Teve sim, com certeza. Deus teve o cuidado de fazer a mulher de uma forma diferente. A mulher tem poder, ela tem força, porque ela foi escolhida para ser a mãe de todos os povos na terra. Vamos falar um pouquinho sobre esse instinto feminino, para que possamos entender as ações de Joquebede quando se movimentou para salvar a vida, para preservar a vida de Moisés. Estudos científicos confirmam que há grandes alterações dos níveis hormonais durante a gravidez que influenciam o cérebro da mulher, preparando para a maternidade. Deus teve esse cuidado. A mulher é preparada para ser mãe. Por isso nós podemos entender as reações maternas diante de algum sinal de perigo que esteja perto do seu filho. Podemos entender a partir da ciência o permanente estado de alerta. Isso nós podemos ver até em meio aos animais, nas fêmeas.
esse sinal de alerta que as mães têm quando alguma coisa ameaça o conforto ou a vida do seu filho. Irmãos, o brilho dos olhos de uma mãe, a felicidade que preenche o coração de uma mulher, o olhar de apaixonamento que ela tem para seu filho quando vê sorrindo, é maravilhoso. Vocês já perceberam isso? E agora vamos falar da dor do parto. Eu nunca parei, eu nunca dei à luz, mas já me disseram que é uma dor intensa, muito grande. Quantas aqui são mães? Parabéns. Até o senhor é mãe. Parabéns, irmão. O senhor é forte. Vocês sabem a dor intensa de um parto normal. Pois é. Deus também pensou nisso. Essa dor passa completamente, ela é completamente esquecida pela mulher quando é colocado junto ao seu peito o seu bebê. E o leite que desce pelas glândulas mamárias quando o seu filho sente fome. Milagres oferecidos para a mulher através de Deus. Que maravilha! Deus é perfeito demais. Essa era aquela mulher que fez o cestinho para abrigar seu filhinho recém-nascido, porque ela sabia que ele haveria de correr perigo pelas águas do rio Nilo. Joquebede, a mãe daquele que seria o príncipe do Egito, para mais tarde ser o libertador de seu povo, do povo de Deus, dirigida por Deus. Joquebede traçou minuciosamente um plano para salvar Moisés da morte. Ela sabia, ela tinha consciência a respeito do sonho da princesa do Egito. Ela sabia que a princesa queria ter um filho e que todos os dias descia às margens do rio Nilo para oferecer ali rituais sagrados, esperando que o rio lhe trouxesse um filho. E nesse contexto de confiança e fé da princesa no seu Deus, essa princesa, que também era uma boa mulher, sensível, enxergou nas águas do rio Nilo o quê? O cestinho. E imediatamente ela manda que uma de suas servas busque aquele cestinho. O coração da princesa, naquele momento, enterneceu-se de alegria, ficou emocionado, teve a certeza de que o seu Deus estava dando-lhe, entregando-lhe a bênção do filho em seus próprios braços, e naquele momento ela o adotou. Foi amor à primeira vista. Que amor maravilhoso, o amor de mãe. O amor de Deus é comparado a quê? Ao amor de mãe. Em contrapartida, poucas horas antes dessa cena linda, emocionante, Joquebede, a mãe biológica de Moisés, estava ali se preparando, correndo de um lado para o outro, colocando Miriam para ajudá-la, Arão também, eu imagino isso, para que pudessem fazer o cestinho para abrigar Moisés. Era a solução que ela encontrou. Irmãos, a Bíblia diz que o cestinho era de junco, lembram? Quando nós lemos? Mas tudo leva a crer, pelos estudos históricos, que esse cestinho muito provavelmente era de papiro. Olha só o detalhe. Joquebede muito provavelmente também pensou nesse sentido. Ela pensou: eu vou fazer um cestinho de papiro para proteger meu filho nas águas do rio Nilo. Por quê? Porque o papiro, ao ser manuseado,
ele exala um odor que espanta as bestas feras do rio. Ali no rio é muito comum você encontrar rinocerontes, que são animais perigosos, né? Jacaré, né? Acho que lá é crocodilo, né? Não sei. Crocodilo. Essas feras. Esse rinoceronte é um animal perigosíssimo. Tem muito rinoceronte no Rio Nilo que gosta de banhar-se e tudo mais. Joquebede sabia disso. E eu quero pensar que Joquebede fez um cestinho de papiro para afugentar, para dispersar os rinocerontes de perto do seu filhinho. Percebem, irmãos, os detalhes de uma mulher dirigida por Deus, uma mulher que sabia ouvir a voz do Espírito Santo, detalhes de um plano bem sucedido. A mãe hebreia do príncipe egípcio, a mãe do libertador do povo de Deus. Todos nós conhecemos a história de Moisés, mas é importante refletirmos sobre ela, para que tenhamos a certeza de que Deus é um Deus de providência, é um Deus de detalhes. Ele olha para você e Ele sabe o que você precisa para representá-lo perante o mundo. Ele vê as suas necessidades. Ele te honra perante os homens, se você o quiser. Porque todas as criaturas que Deus fez no universo, como eu disse hoje na escola sabatina, foram criadas para, acima de tudo, honrar e glorificar a Deus. E mais, olha só a providência de Deus. Joquebede teve o privilégio de conviver com seu filho desde as primeiras horas de seu nascimento até os 10 anos de idade. São os primeiros anos de vida de uma criança, anos importantíssimos para a formação do caráter de uma criança. Ellen White, lá no livro Orientação da Criança, ela escreveu o seguinte: prestem atenção, pais e mães. É durante os primeiros anos de vida da criança que sua mente é mais suscetível a impressões, sejam boas ou más. Durante esses anos, faz-se decidido progresso, quer na direção certa, quer na errada. De um lado, muita informação pode ser adquirida; de outro, conhecimento muito sólido e valioso. A força do intelecto, continua Ellen White, o saber substancial, são riquezas que o ouro de Ofir não pode comprar. Seu preço está acima do ouro e da prata. Quando Moisés tinha 10, 11 anos de idade, Joquebede, assim como Ana, tomou e levou para onde? Para o palácio, para ser filho da princesa do Egito. Eu penso que nesse momento, irmãos, o coração daquela mãe sangrava, sabendo que haveria de separar-se do seu filhinho. Mas aquele coração tinha a certeza absoluta de que Deus tinha um plano todo especial para a vida de Moisés. Joquebede sabia da educação, do cuidado e do zelo que havia destinado para a formação do caráter de seu filho. Sabia de cada minuto, de cada oportunidade que nunca perdera, para falar ao seu filho sobre o amor e a fidelidade de Deus. O coração de Joquebede, ao entregar Moisés à filha do faraó, carregava as lembranças das canções de Niná em forma de louvor ao Altíssimo, enquanto embalava seu filhinho nos braços. Que maravilha! Joquebede tinha consciência da mãe zelosa que era. Ela tinha certeza de que Moisés carregaria por toda a sua vida as
amoroso, seu Deus de amor. Esse Deus que era contado através das histórias bíblicas, muito provavelmente ali nos cultos familiares aos seus filhos. Mulheres, mães, pais também. Eu tenho certeza que vocês sabem que a alma dos seus filhos está em suas mãos. Foi Deus quem colocou. Não importa se o seu filho é um recém-nascido, uma criança como essas lindas aqui, um adolescente, um adulto, né? Um jovem, não importa. É seu filho, sempre o será. A alma dele está em suas mãos. Deus confiou a alma do seu filho em suas mãos. E saiba, não existe ex-pai, nem ex-mãe, nem ex-filho. Joquebede, a mãe do príncipe do Egito, na hora certa, no momento exato, soube ouvir as instruções do Espírito Santo, para que pudesse poupar a vida daquele que haveria de voltar, como escolhido de Deus, para livrá-los do cativeiro e conduzi-los à terra prometida. Diante dessas considerações, eu pergunto: como você, mãe, pai, tem usado as oportunidades, o tempo que Deus lhe oferece junto ao seu filho? O que você tem oferecido ao seu filho? Tem oferecido a ele a palavra de Deus? O estudo da Bíblia? Essa oportunidade? Como seu filho enxerga você? Vê você dentro de casa? Ele vê você orando por ele ou orando com ele? Quantas e quantas vezes, irmãos, eu vi meu pai e minha mãe ajoelhados orando por mim. E por causa dessas orações é que eu estou aqui hoje, nessa linda igreja, pregando. Por causa das orações dos meus pais, que Jesus me resgatou lá do mundo e me trouxe de volta ao seu redil. O que o seu filho ouve da sua boca? Palavras de louvor, cânticos, palavras de fé, de confiança em Deus. Neste dia, destinado a honrar todas as mulheres do mundo, que você, mulher, seja mãe, tenha filho ou não, escolha honrar a Deus sobre todas as coisas. Que você, mulher, escolha entregar seu filho, tenha você um filho ou não, entregar a sua vida, entregar a sua casa, colocar tudo isso no altar do Senhor.